Olá, boa tarde, começando mais um ChimaCast aí, né? Tão falado, tão prometido, finalmente está aqui. Deixa eu só virar um pouquinho minha térmica para conseguir encher meu chimarrão, senão não vai ser um ChimaCast, né? E o tema de hoje do ChimaCast é um que foi bem votado ali na caixinha de perguntas. A interferência das vidas passadas na nossa vida atual. Então, gente, isso pode acontecer muito mais do que a gente imagina, muito mais mesmo. Eu tenho experiência própria na minha própria existência, que ao longo, desses programas eu vou trazer para vocês. E também tem muito das canalizações dos clientes, dos resultados dos clientes, né? Então, algumas perguntas que foram deixadas lá, eu vou tentar responder hoje, né? Hoje eu vou fazer ele um pouco mais curto. Vou tentar me alongar ao longo das semanas, né? Fazer um ChimaCast um pouco mais curto, um pouco mais comprido, para que assim todos assistam, quem tem menos tempo, quem tem mais tempo, né? Para diversificar. Uma das perguntas que foi feita é: eu posso sentir dores sendo causadas por vida anterior? Eu posso sentir dor hoje e essa causa ter sido em alguma vida passada? Sim, isso é muito comum também, tá? Inclusive eu me recordo de duas situações, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Uma minha mesmo, né? Onde eu estava com uma dor crônica embaixo do meu pé. Literalmente embaixo do meu... como é que se diz? Calcanhar, eu tô tentando lembrar o nome. Calcanhar, tá? E era aquela dor que me acordava de noite. E eu não estava usando salto, eu não estava fazendo nada físico que pudesse me levar a ter aquela dor assim do nada, acordar com ela, como era o que acontecia. E aí eu resolvi fazer o quê? Bora fazer uma regressão. Eu já fiz várias regressões, né? Mas quando eu recebo o chamado assim, que eu sinto que eu tenho alguma coisa pegando, bora lá fazer regressão. E então, quando eu fiz a regressão, eu acessei uma consciência minha que tinha sido morto, uma criança, um menino, né? Tinha sido morto e torturado, e uma das coisas que foi feita foi enfiar um prego embaixo do pé, bem ali naquele ponto, exatamente no ponto que doía. E aí, claro que depois que eu fiz a regressão, foi constatado, foi visto, foi tratado essa consciência e então cessou os sintomas, eu não precisei mais ter, né? Então, gente, outro caso que eu disse que eu ia trazer aqui para vocês foi o caso de uma cliente que foi feito canalizada, a regressão dela. Como é a regressão canalizada? Eu deito no lugar da pessoa, eu acesso o seu inconsciente, eu acesso o seu registro de vidas passadas ali, as suas linhas de tempo, né? Claro, sempre com o auxílio do mentor, né? Então, essa pessoa, ela era inclusive encostada, com dores generalizadas, aquela coisa que não passava. Ela não tinha vida, não trabalhava, não conseguia se divertir, não conseguia fazer nada nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Fizemos a regressão dela e eu acessei uma existência onde ela era construtora, né? Era homem naquela vida, então era um construtor, né? E nessa existência, inclusive, ela estava construindo o primeiro prédio, né? Com altura, se não me engano, de Portugal. E é claro que naquela época, né, gente, não se dava bola, nem se conhecia provavelmente o tal dos EPIs que hoje a gente tem, né? Mesmo hoje tendo, muita gente não usa, né? E ela tinha na consciência dela o tempo todo dizendo que era perigoso, que ia cair, que era perigoso e que ia cair, e ficava repetindo aquilo, que não era para pessoas morar porque era perigoso, que ia cair e tal. Resumindo, o que aconteceu? Espatifou lá de cima e não sobrou quase nada inteiro quando quebrou, né? Quando caiu, quebrou tudo praticamente, né? Então ela trazia as dores desse acontecimento, dessa vida, né? Ah, mas por que pode acontecer isso?
Uma coisa chamada gatilho pode te trazer aquela emoção, pode te trazer aquele trauma de novo, pode te trazer aquela reação de novo. E é por isso que a gente sente tudo de novo. Porque para nossa mente não existe nada de real ou imaginário, tudo é real para nossa mente. Então, mesmo que de forma inconsciente esteja ali aquele trauma, poxa vida, caí de um prédio e me estabaquei, quebrei tudo, chega um momento que teu corpo acha que, meu Deus, eu me estabaquei, quebrei tudo, então vou trazer essa dor aqui porque eu estou sentindo dor, né? Senti muita dor, mesmo que levou o desencarne dela, que era ele naquela vida, né? Vou ter que ir molhando a goela. Então, gente, outro caso que eu vou trazer pra vocês que é incrível. Mas só pra concluir esse aí, antes que eu esqueça, como ficou a mulher depois da regressão? Maravilhosamente bem. Inclusive começou a ir em bailinho, dançar, curtir a vida, aproveitar. Não sei se começou a trabalhar ou não, né? Mas pelo menos estava longe daquele meio que ela estava totalmente reclusa, porque não tinha força nem vontade de ir para a vida fazer nada, porque era muita dor, muita coisa assim, que realmente atrapalhava e interferia a vida dela. Um outro caso muito interessante, inclusive eu tenho o depoimento dele ali no meu Instagram, que é o senhorzinho de Cuiabá que eu falo, grande amigão, né? Nos tornamos amigos. Ele pediu uma regressão, só que essa regressão que ele me pediu, ele não me trouxe uma causa assim, né? Eu quero fazer uma regressão por causa disso ou por causa daquilo. Ele pediu a regressão porque queria fazer a regressão. E foi muito interessante o caso dele, porque o caso dele foi quando eu estava num conflito existencial a respeito desse trabalho, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, mas o quanto tem de meu nisso, né? O quanto eu coloco nesse trabalho. Porque a pessoa chegava e dizia assim, olha só, eu tô com dor num braço, então eu vi alguma cena, ou que o braço foi moído, quebrado, picado, mas alguma coisa acontecia com o braço da pessoa. Então eu entrei num conflito existencial de não, eu tô inventando essas histórias, porque eu sei que a pessoa tem dor no braço, então vem uma historinha que acontece uma tragédia com o braço. Beleza. Seu Italir me pede a regressão e não me diz nada. Nada, gente. Absolutamente nada. Quando eu fiz a regressão dele, apareceu uma consciência em que ele desencarnou do deserto, né? E ele teve muitos problemas nessa vida com relação a ter e perder, ter e perder, ter e perder, né? Então era muito recorrente isso. E quando a gente tem falas recorrentes durante uma regressão, que aquela consciência fica repetindo, e eles repetem, é porque aquela crença ela está muito enraizada no seu inconsciente. É aquilo que te movimenta, né? Então, ele repetia, quando eu tenho perco, quando eu tenho perco, quando eu tenho perco. Então, esse padrão era muito comum e corriqueiro no inconsciente dele, dessa existência, né? Então ele faleceu jovem, assim, em torno de 19 anos, pelo que eu me recordo. E como o lugar era muito seco, era literalmente um deserto, o corpo físico dele ele foi apenas secando, né? Literalmente secando, assim, murchando, aquela coisa assim, bem... E ele ficou muito tempo preso ali naquele corpo, ele não conseguia se desprender, ele não conseguia receber auxílio ou fazer qualquer coisa. Então ele ficou muito tempo preso ali, vendo aquela condição física dele. E aí, né, quando foi tratada a consciência, foi falado inclusive de uma perna, né, que tu tá atrapalhando porque é por causa de você que ele puxa a perna, né? Foi feito essa interação entre as consciências junto com os mentores, né? Então, quando eu fui ler a regressão com ele, ele já ficou apavorado pela primeira parte, né? Porque assim, ele nessa vida ele estava repetindo também um padrão de quando eu tenho perco, quando eu tenho perco, quando eu tenho perco, mantendo aquele padrão que estava ali no seu inconsciente.
Aí passou-se umas 2 semanas e ele me manda uma mensagem: eu posso te ligar? Podem me ligar. E ele me ligou. Ele chegava até ofegante, gente. Vocês não têm noção. Tu não sabe o que aconteceu, porque eu tava falando com fulano e eu botei a mão na mesa e... Sabe? Eu disse, tá, calma, qual que é o problema? Eu não conseguia entender qual que era o problema naquela situação, botar a mão na mesa, né? E aí ele começou a me falar: tu não tem noção, a minha mão não fazia isso aqui, não fazia isso aqui. Então a mão dele era sempre assim, constantemente. E os médicos não achavam causa nenhuma. Eu tomava 7 litros de água por dia. Vocês têm noção que é água pra caramba. E aí ele suava horrores e tomava água horrores e nada chegava. E depois que foi feita a regressão, gente, ele não sentiu mais nada. Nada, exatamente nada desses sintomas. E, inclusive, então, ele me falou da questão da perna, que tinha parado de puxar a tal da perna que ele puxava. Gente, então vocês têm noção do que é isso? E olha só, isso foi feito totalmente à distância, né? Ou seja, ele lá em Cuiabá, eu aqui no Rio Grande do Sul, ele vivendo a vida dele, nem sabia a hora que eu tava escrafunchando o inconsciente dele lá. E funciona. Por que funciona? Porque tu vai exatamente no inconsciente, no registro acástico da pessoa para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Então, quando uma consciência ela é tratada e trabalhada durante uma regressão, mesmo que seja à distância, mesmo que seja sem a pessoa saber, mesmo que seja sem a pessoa estar aqui, os resultados são reais, porque tu vai mexer a nível inconsciente e de certa forma também não deixa de ser a nível energético, né? Porque tu tá indo lá, acessando aquela linha de tempo, acessando aquilo lá e arrumando. Então, quando a gente vai lá e arruma e acessa, mesmo que a pessoa não saiba, vai melhorando a vida da pessoa aqui, né? É por isso que também constelações funcionam, né? Mesmo que a pessoa não saiba que está sendo feito, porque é o mesmo processo, claro que de uma outra forma, mas não deixa de ser onde a gente vai lá no sistema, arruma, limpa, vai trabalhando e aqui vai liberando cada vez mais. Então na regressão, gente, é a mesma coisa. Aí tem gente que diz assim: tá, mas por que eu vou mexer nessas coisas que estão quietas aí, né? Para que eu vou ter que fazer esse movimento de olhar, né? A gente tem que ter medo de não saber o que tá no inconsciente. Compreende? Porque assim, ó, a gente age desse jeito aqui, né? Então eu, Michele, ajo desse jeito aqui. Eu boto a cuia aqui porque eu acho que tem que ser a cuia aqui. Só que essa opinião de que a cuia tem que ser aqui não é de agora. É lá de 3, 4, 5 séculos atrás, onde a concepção de cuia era totalmente diferente, né? Então muitas vezes as nossas crenças, elas estão retrógradas, total, antigas e não nos servem, não nos cabem mais. E a gente continua repetindo padrões, repetindo comportamentos, repetindo emoções e principalmente, gente, em relação à escassez. Nossa, questões de escassez tem muita coisa que vem de outras vidas também. Por quê? O que eu percebi já de padrão, né, nas regressões. Ou a pessoa teve bastante dinheiro e não soube aproveitar, e aí fica aquela coisa de culpa. Ou a pessoa viveu numa extrema pobreza e se considerava feliz, né? Ou a pessoa também estava em extrema pobreza e tinha um cunho religioso muito forte, tá? Nessa vida que eu falei para vocês ali, que eu fui torturada com o prego embaixo do pé, foi algo mais ou menos semelhante, onde vivia numa situação de extrema pobreza, né? E o meu pai, na época, que era o meu pai, ele justificava exatamente isso, ele imprimia cada vez mais isso nas minhas crenças ali.
onde o lugar que tinha um vilarejo, onde as pessoas eram mais abastadas, mais ricas, né? Ele dizia que ali aquelas pessoas todas iam morrer e somente nós ali naquela parte totalmente pobre, né, que iríamos sobreviver, entende? Então ele mesmo entrou numa certa contradição quando acabou me matando, como se fosse um expurgo para salvar a minha alma, porque eu tinha me rendido ou cedido à parte dos ricos lá, né? Porque eu achei uma pedra de ouro e acabei levando para casa, uma pedra não, uma moeda. E ele considerou aquilo como se eu estivesse também passando para esse lado, né? De querer algo que não seria a salvação, né? Então vocês imaginem se a gente não olha para isso começar e continuar controlando a nossa vida. Então, quantas vezes vocês acham que eu sabotei a minha prosperidade? Até fazer essa regressão. Muitas e muitas e muitas, né? Inclusive, eu achava que, não, a vida realmente é assim mesmo. As coisas são difíceis, tu tem que... não que a gente não tenha que trabalhar, né? Mas era aquela coisa assim, tu tem que se matar trabalhando para conseguir o pouco, né? Aquela coisa básica do básico. Então isso por muito tempo esteve muito forte, né? Na minha consciência, nas minhas crenças e nas minhas concepções de como funciona a vida e de como funciona o mundo. Então vocês imaginam, se nós hoje, né, com toda a nossa tecnologia, com tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, de poder fazer diferente, de poder ser diferente agora, nós estarmos com costumes de 300, 400, 500, 1000 anos ou muito mais ainda para trás, né? Então, por isso que é importante a gente saber o que está no nosso inconsciente. E o que é que está no nosso inconsciente? Tudo aquilo que a gente já viveu, tanto nessa vida quanto nas outras vidas. Então, se acontece algo nessa vida que reforça aquela crença, ela vai lá e busca aquela consciência para dizer, olha só, eu entendo disso. Ou a própria consciência vem sozinha. Não, de chimarrão eu entendo, então eu vou te ajudar. Só que muitas vezes esse ajudar a gente não ajuda, só atrapalha. Porque se aquela consciência não tratou o trauma, como é que a criatura que não tratou o trauma vai ajudar agora? Não ajuda, só atrapalha e só interfere, né? Não são todas, eu tô dele né? Vocês vão escutar meus né aí hoje. Não são todas as consciências que atrapalham, tá? Tem coisas que a gente traz de vidas passadas que nos auxiliam. Por exemplo, os dons que a gente tem, as facilidades que a gente tem, certo? Por exemplo, assim, uma pessoa que toca muito bem um instrumento, muitas vezes ela já tocou aquele instrumento, então quando ela reaprende agora, na verdade é só um relembrar. Então ela faz aquilo com mais facilidade, ela faz aquilo com mais destreza, né? Ela faz isso com mais facilidade. Então, gente, não tenham medo de saber o que tem no inconsciente de vocês. Tem que ter medo de não saber o que tem no inconsciente de vocês, porque atrapalha, interfere, dá um problemão. E aí vocês acham, não, esse pensamento é meu. Eu penso assim, eu penso que o chimarrão não pode ser tomado desse jeito, o chimarrão tem que ser mais frio. Só que a minha consciência de hoje não pensa assim. E aí muitas vezes eu fico num conflito, numa crise existencial. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero. Parece que eu tô buscando outra coisa, parece que eu não posso estar aqui. Muitas vezes quando a gente tem esse sentimento de não estar no lugar certo, de parece que falta alguma coisa, parece que quando eu escolho algo eu fico na dúvida. E isso são indícios de interferências de outras vidas, tá?
E essas interferências, elas são sutis. Sutis de que forma? Eu penso um negócio e eu acho que fui eu que pensei. Eu tenho uma ideia e eu acho que fui eu que dei a ideia. E aí muitas vezes a minha consciência tenta o quê? Não, peraí, eu vou assumir o controle, eu vou assumir o comando porque eu sei que eu sou eu agora, Michele Ternos, em 2026. E aí fica aquela briga mental da gente brigando com a gente mesmo. Na verdade, é a gente brigando com as nossas outras consciências que querem interferir, que querem dar pitaco, que querem dizer como é que é. Gente, pra entender bem esse conteúdo, e eu vou trazer mais vezes ele aqui, a gente tem que se abster quase de tudo o que a gente conhece, assim, ou acredita. Porque vocês pensarem que as consciências anteriores que eu vivi continuam existindo numa outra linha de tempo e podem vir aqui para essa linha de tempo dar pitaco, tem que ter uma mente bem aberta, né? Então eu demorei muito fazendo esse trabalho para aceitar e entender. Como eu disse antes, eu entrei numa crise existencial a respeito disso. Tô inventando, tô criando, eu tô... Como assim essas histórias todas vêm com detalhes e emoções e tudo? E aí a espiritualidade foi cada vez me provando mais de que é assim que funciona mesmo, de que interfere. Uma vez eu lembro que já foi feito o contrário. Normalmente essas consciências, elas são temporariamente afastadas da pessoa, para que a pessoa consiga entrar na sua consciência atual e tomar as rédeas da sua consciência atual. Muitas vezes, então, é feito esse afastamento, né? E uma vez foi feito o contrário. A pessoa hoje estava num conflito, assim, numa baixa autoestima, questões assim que não enxergava nada de bom quase da vida. E aí o mentor foi lá, pegou uma consciência onde ela foi extremamente feliz, extremamente próspera, extremamente com a autoestima assim totalmente em dia, e trouxe para então ficar ao lado dessa pessoa. Então foi bem interessante aquele caso porque chamou muita atenção. Normalmente afasta aquela que está aí interferindo, e nesse caso trouxe para perto uma que poderia trazer isso, essas crenças que ela precisava, essas emoções que ela precisava, esses sentimentos que ela precisava, né? Inclusive, na verdade, nesse caso, seria quase como os mentores, né? O mentor, anjo da guarda. Só que esse mentor e esse anjo da guarda, seja lá qual é o nome que queiram dizer, era uma consciência dela mesma. Alguma experiência que ela já tinha vivido, só que estava bem lá no fundo do baú, porque as coisas negativas faziam ela excluir bastante essa consciência. Então, gente, como eu prometi que hoje ia ser curto, logo eu estou finalizando aqui. E como tem bastante perguntas lá na caixinha, eu vou fazendo mais vídeos assim, para que vocês possam assistir e tirar as suas dúvidas também, tá? Vou fazer mais em breve, tá? Mais breve do que vocês imaginam, tá bom? E olha só, como que se acessa o inconsciente? Tem várias maneiras, tá? Com hipnose investigativa, certo? Com a regressão canalizada ou não, né? Você pode deitar, você pode acessar, ou então eu canalizo, como eu já falei ali que eu faço. Com o renascimento, muitas vezes ele vai lá e busca questões do seu inconsciente também. Com a ayahuasca também isso é possível, certo? Então tem várias maneiras de você fazer esse acesso do inconsciente, acessar essas questões de outras vidas que estão te interferindo agora e resolver os seus BOs para que você consiga caminhar com as suas decisões, com as suas crenças. A gente já tem tanta crença que a gente não precisa dessa vida, então bora limpar para não carregar as coisas de outras vidas também.
Um beijo, povo. Até a próxima, até o próximo ShimaCast, que agora vocês vão ver bastante por aqui.